Oi, turma do livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo Franco e Joana de Ângeles, no capítulo 1, Vida, na terceira parte, Doença e Saúde. Saúde é o estado ideal da vida, doença é ocorrência vibratória perturbadora, mudança de comportamento na organização molecular do indivíduo ou no seu psiquismo em processo de amadurecimento. Essa distonia no mecanismo sutil do ser, abrindo espaços para manifestação e proliferação dos processos degenerativos, tem sua sede nas intricadas malhas do espírito, em si mesmo herdeiro dos atos que o acompanham na larga trajetória da evolução, sempre responsável pelo que é e pelo que se candidata a conseguir. A doença, no entanto, nem sempre representa estado de calamidade na maquinaria ou nos equipamentos responsáveis pelas expressões da inteligência, do pensamento e da emoção. Quando bem entendida e direcionada para finalidades superiores, que são conseguidas por meio de reflexão do amadurecimento das ideias, pode ser considerada em muitos casos como terapia preventiva a males piores, os de natureza moral profunda e espiritual significativa, advertindo que a organização somática é sempre uma indumentária de breve duração e que o ser em si mesmo é que merece todo o investimento de preocupação e esforço iluminativo preservador. A fatalidade da vida estabelece equilíbrio, harmonia e perfeição porque o ser é rebelde ou descuidado, transitando por estágios de desajustes que abrem campo para a instalação das doenças. A saúde resulta de uma bem dosada cota de valores mentais, em consonância com a estabilidade física e a ordem psicológica, que produzem o clima de vitalidade responsável pela funcionalidade do corpo. Qualquer alteração nos equipamentos sensíveis da maquinaria físio-psíquica e logo surge um campo propiciatório à manifestação da doença. Nesse sentido, a área psíquica é portadora de grande responsabilidade porque é graças à sua vibração encarregada de manter o perfeito entrosamento entre as manifestações físicas, emocionais e mentais que as ocorrências nas diferentes expressões podem sofrer alteração. A educação mental, que resulta do esforço pelo cultivo das ideias edificantes, torna-se de alta validade no processo de uma existência saudável, geradora de futuros comportamentos orgânicos e psíquicos que sempre produzirão bem-estar e felicidade. O mesmo ocorre quando se instalam hábitos mentais perturbadores que produzem desconforto emocional, campo físico vulnerável à instalação de agentes microbianos degenerativos, perturbações psíquicas lamentáveis que se transferem de uma para outra existência corporal como fruto da lei de causa e efeito. Todo o esforço, portanto, para ser preservada a mente da invasão de ideias portadoras de energias desequilibrantes torna-se psicoterapia preventiva, responsável pela vida sã. Eu tô que nem aqueles espíritos quando desencarnam e falam, ai, se eu soubesse, né? Na verdade, a gente até sabe quando a gente vai encarnar. O problema é que a gente esquece, né? E a gente deixa se levar pelas coisas materiais, a gente deixa se levar pelas tormentas que ocorrem no dia a dia, que seriam adversidades que a gente deveria aprender com elas e ultrapassar, a gente não se deixa levar. E aí vem as consequências, né? A doença, ela é fruto nosso, nós causamos a doença. Deus nos cria simples e ignorante, ou seja, zerado, 0 quilômetro. Quem gasta a quilometragem de forma errada somos nós, através do mau uso, bem dizer, né, do nosso livre-arbítrio. Nós nos deixamos levar pela ira, pela raiva, a gente aprende isso, a gente desenvolve isso no nosso espírito. E isso se deve à ignorância do próprio espírito. Aí vocês vão falar assim, mas por que tem gente que tem saúde e tem gente que tem doença? Cada qual de acordo com a sua obra. Tem pessoas que vivem em sintonia com o plano maior, que vivem desenvolvendo a sua moral, o seu princípio de uma forma correta. E nós não. Aqueles que adquirem a doença, eu falo nós porque eu tenho a poliomielite, ela estourou depois de quantos anos? Tem 9 anos que eu estou com ela. E eu tive uma vida inteira desregrada, né? Sem hora para comer, 15 minutos correndo na sala de aula, passando nervoso com pessoas em volta, seja alunos, seja os pais dos alunos, seja o sistema, seja os professores, direção, tudo eu abraçava para mim. Tudo eu pegava com unhas e dentes e queria, né, vamos arrumar essa história, eu quero arrumar a vida de todo mundo. E a minha vida foi ficando de lado.
Então eu chegava em casa, eu não sabia separar as coisas. Chegava em casa com os problemas. Lógico que eu evitava descontar dentro de casa. A gente tenta fazer isso. Mas muitas vezes meu filho, meu marido olhava pra minha cara e falava assim, hoje ela não tá no dia bom. Eu procurava não descontar, mas ai dele se fizesse qualquer coisa em casa que me desagradasse naquele momento que eu já não estava bem. E nós somos assim, falhos, a gente acaba descontando no próximo, a gente acaba descontando no meio em que a gente está. Se eu levava problemas da escola para dentro de casa, o contrário também acontecia. Ao longo do tempo eu fui evitando fazer essas coisas. E eu virei uma bomba relógio. Porque já que eu não posso levar problema da escola para casa, eu também não posso levar problema da casa para a escola. Eu não pagava psicólogo, eu não pagava terapeuta, eu não procurava ajuda. Eu fui virando uma bomba relógio. E essa bomba relógio foi acumulando uma série de coisas ruins que estourou no corpo. Então, tudo, a fragilidade que eu hoje mesmo estava conversando com um amigo, ele falou assim: você é muito submissa, você tem que falar para as pessoas aquilo que está te incomodando. Eu falei assim: hoje eu sou submissa, né? Hoje eu sou uma ovelhinha. Hoje eu não tenho mais condições de brigar. Hoje eu não tenho mais saúde para isso. Se eu brigo, eu já fico ruim, a perna fica mole, eu não consigo sair do lugar, então hoje eu não brigo mais. Não é que eu esteja certa no 8 ou 80. Brigar de mais ou brigar de menos, tá tudo errado. O certo é manter o equilíbrio, é você ter a postura de falar na hora certa, no momento certo e ponto. Você se colocar diante da situação. Mas hoje, quando você se coloca diante de uma situação e dá uma opinião própria, você corre o risco do outro interpretar errado, do outro vir debater, criar um DR, né, um discutir relação. E eu já não estou mais para isso. Então, eu tô que nem aquela frase: é melhor ter paz do que ter razão. Então, hoje eu já não brigo mais pela minha razão, mas eu briguei a vida toda. E isso me fez mal, porque eu não sou a dona da verdade. Muitas vezes eu impunha a minha verdade. Né? Eu argumentava, até outra pessoa cansar e falar: tá bom, você tem razão. Né? Você sempre tem razão. E isso me incomodava, porque eu não queria ter a razão sempre, mas eu queria resolver a situação da minha forma. Ou seja, ter razão. Foi muito complicado a minha vida nesse sentido, e eu acredito que muitas pessoas vão se identificar comigo, porque querendo ou não, dá uma sensação de impotência quando você não consegue aquilo que você quer. Dá uma sensação do outro fazer de você de gato e sapato, já que você não limitou ele, você não argumentou o suficiente para ele entender que ele estava errado. Olha, gente, é um confronto, sabe? O pior inimigo que a gente tem, eu costumo dizer, não é o cara que tá lá fora, não. É aqui, ó. Porque a gente entra num DR com a gente mesmo, né? Se eu fizer, vai dar nisso. Se eu fizer, dá naquilo. Se eu não fizer, vai dar naquilo também. Então, você fica naquela. Você não tem a receita. Nem para você se impor perante as pessoas e manter o respeito. E você não tem uma receita para você poder auxiliar aqueles que estão em seu caminho. Principalmente quando esses que estão perto de você é da sua responsabilidade, como um filho, um aluno, como foi a minha vida inteira. Então eu sempre tinha medo do exemplo. Né? Eu falava assim: eu procuro dar o melhor exemplo possível, para que depois não venha me cobrar falando assim: você está falando uma coisa e está fazendo outra. Né? Então é assim, a nossa doença ela vai sendo gerada de acordo com aquilo que a gente vive. Se você vive na fazenda, tirando leitinho da vaca, numa tranquilidade de tu fazer um café da manhã, contemplar a natureza, você não vai ficar doente nunca. Mas se você vier para a cidade e tiver que ganhar o pão de cada dia, e tiver que lutar para a sua sobrevivência e conviver com pessoas que estão tão aceleradas quanto você, pessoas que estão tão doentes quanto você um dia vai ficar, você adoece também. E foi isso que eu acho que eu errei o meu caminho, porque eu devia ter ido para o mato. E eu vim para a cidade. Eu fui chegando cada vez mais perto de pessoas. Hoje eu tenho uma outra vida. Aposentada, trancada dentro de casa, eu só fico aqui, eu e o meu celular. Eu faço os vídeos, de vez em quando eu saio e faço uma palestra. A palestra não me atinge absolutamente nada. Eu vou lá, falo, passo o recado e volto para minha casa. Não estou lá para debater com ninguém. Mas quando você convive com pessoas, que você tem família grande, que você tem pessoas que divergem de você o tempo todo, que te desafiam o tempo todo, é difícil manter o equilíbrio. É muito difícil você estar sintonizado sempre com um plano maior. Nem que você fosse aqueles ratinhos de igreja, de algum tipo de religiosidade, vivesse dentro da sua religião, você sai de lá, você bate de frente com pessoas. E as pessoas são falhas, tanto quanto você. E se você se deixa levar pelas pessoas,
você entra no barco delas, o barco afunda e você vai junto. Então a doença, ela acaba exalando no teu corpo todo aquele desequilíbrio que estava na sua mente, aquelas sensações, aqueles sentimentos ruins que você guardou. Por isso que hoje a ciência já conseguiu, inclusive, provar, né, a questão do câncer, por exemplo. Por que que a pessoa desenvolve câncer? Todos nós temos células cancerígenas e, de acordo com aquilo que a gente se alimenta, piora a situação. E a gente se alimenta tanto do pão estragado, né, tanto de alimentos que são processados e que a gente sabe que tem ali química que pode desenvolver o câncer na gente, como a gente se alimenta de o alimento espiritual negativo, né? De pessoas que em pequenas dosagens despejam todos os dias um veneninho na vida da gente e a gente acaba embarcando. Então, eu não sou ninguém para dar conselho, mas tá aqui uma pessoa que desenvolveu a doença, mesmo porque a primeira coisa que passa na cabeça da gente é: poxa, eu só procurei fazer o bem e vem bater uma doença grave dessa, né? Como é que Deus não tá vendo isso? Deus tá vendo. Ele deixou para você poder expurgar aqueles pensamentos, aqueles sentimentos ruins que você plantou a vida inteira. É pra gente ainda agradecer que tá doente. Olha só como é incrível essas coisas, né? Para o nosso espírito é a nossa salvação. Para nossa carne é o expurgar de uma série de coisas que nós mesmos fizemos conosco, que nós não aproveitamos bem a nossa vinda até aqui. E para não perder viagem, já que a Madre Teresa, eu gosto de falar muito dessa fala dela, né? Ela falava que a gente vem aqui para largar nossas pedras, mas geralmente a gente pega mais. Então, Madre Teresa, ela tem toda a razão quando ela disse isso. Nós não devemos pegar pedras, devemos deixar. E se para deixar essas pedras é necessário expurgar um pouco aqui do corpo, né, para sair um pouco mais ileso, que assim seja. Vamos tentar passar por essa aí da melhor maneira possível, inclusive com bom ânimo, porque pelo que eu saiba, né, não tem nada que foge aos olhos de Deus. E se para nós veio um brinde, né, veio um presentinho aí que não é nada agradável, não é porque Deus quer o nosso mal. Pelo contrário, tudo que vem a critério da permissão do nosso Criador, do nosso Pai. E se Ele permitiu, é porque Ele sabe que a gente consegue passar. Quando a dosagem está um pouquinho mais alta e que a gente está regando, não tem problema nenhum fazer uma oração e falar: Senhor, tá pesado, me ajuda a carregar, né? Eu não faço prece para me curar. Eu não faço. Eu não falo para Deus: tira essa polimiosite de mim. Mas eu sempre falo com Ele: Senhor, me ajude a carregar isso, né? Não deixa ficar tão pesado, não. Que eu tenho autonomia para resolver. Eu só não quero ficar na mão de terceiros. Mas se isso ainda for da sua vontade, que o Senhor me dê resignação. Porque o pior da doença não é a doença em si. É você ficar incapaz de resolver, de continuar a sua vida. Eu vejo que de tudo, de todos os exemplos que eu já vi, de todas as pessoas que eu já conheci, o mal maior, o que eu vejo as pessoas reclamando demais, é de não ter a própria capacidade, né, de resolver as suas pindaíba, da pessoa ter que ficar pedindo para outros. Outro dia, conversando com um amigo, eu falei para ele assim, ele falou: as pessoas só me procuram quando precisam de mim, eu só sou uma pessoa legal se eu for útil. Aí eu falei para ele assim: olha, cara, eu acordo de manhã e eu falo para Deus que eu seja útil, porque se eu sair daquela cama para ser uma pessoa inútil, eu acho que perde completamente o sentido da vida. Então, eu prefiro mil vezes ajudar. Hoje eu não estou em boas condições para ajudar muito, né? Mas eu prefiro ajudar do que ser ajudada. E isso não é orgulho. Eu não vejo por esse lado. Eu vejo como aquela questão assim: eu estou melhor servindo do que esperando ser servida, né? Eu me sinto mais feliz de poder fazer o mais que eu posso por alguém, porque eu sei que os outros não vão fazer por mim o que eu faria. Então eu morro de medo, né, de um dia eu ter que ficar sentada esperando alguém trazer algo para mim, para que eu coma, para que eu... O padre... Como que é o nome dele? Ai, meu Deus, esqueci o nome. Um padre que é bonitão lá, Fábio de Mello, eu acho que é isso que é o nome daquele rapaz. Uma vez ele falou: se um dia eu ficar doente e ficar numa cadeira de roda, eu espero que alguém me leve para o sol, né? Eu vou precisar tomar sol. Mas eu espero que essa mesma pessoa não me esqueça lá, né? Que me tire do sol.
E é justamente nesse ponto que eu tenho medo. Vai que eu tenho alguém que me leve para o sol e me deixe lá, eu vou torrar. Eu não quero isso para mim. Mas não é aquilo que a gente quer, né? É o que Deus manda. Então que seja feita a vontade de Deus e que a gente tenha resignação. Porque quem fez a bobagem foi a gente, não foi? Então a gente tem que arcar com ela, seja o que for.